Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos como realizar tabelas dentro do Revit. Antes de a gente entrar no conteúdo, peço para que caso você ainda não seja inscrito no canal, clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando este vídeo e também comentando, tanto para sugerir um conteúdo como também para outro tipo de assunto semelhante ficou faltando ser abordado aqui. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Então, vamos lá! Estou com o Revit 2021 aqui aberto com um arquivo que a gente já utilizou em vídeos passados. Caso você queira estar fazendo essa aula acompanhando e pausando junto com o mesmo arquivo, eu vou deixar o link abaixo para que você possa estar efetuando o download. O foco aqui vai ser tabelas. Tabelas a gente usa dentro do Revit tanto para controlar as informações da nossa modelagem, do nosso projeto BIM, como também a gente usa a tabela, é claro, principalmente também pelo quantitativo, claro. Então, tanto para a gente controlar, organizar as informações, como também para a gente quantificar mesmo. Vamos lá. Tabela, primeiro passo. Se você não sabe o que você vai tabelar, é que a tabela depende de categoria. Se você não sabe o nome da categoria, clique no elemento para descobrir qual que é o nome daquela determinada categoria. Né? Como assim? Eu queria fazer a tabela disso daqui, desse coqueirinho. Qual que é a categoria dele? Posso clicar nele? Cliquei nele e eu tô vendo aqui em propriedades. Vendo em propriedades, é claro, o previewzinho dele, mas repara que com ele selecionado, eu vou ver aqui, fechar o zoom aqui em propriedades, repara que além do previewzinho, tem aqui o nome da família, daí na sequência tem aqui o tipo que geralmente tem a ver com as dimensões, e embaixo aqui desse ícone, tem aqui, eu vou colocar um C de categoria. Entre parênteses, peguei essa quantidade desse elemento, dessa categoria. Daí, então, parece bobo, só que não, mas é que de vez em quando você trabalha com um Revit que não é na língua que você está habituado a trabalhar, não é talvez no Revit em português que você estava acostumado a usar desde que você começou a estar estudando Revit. Vamos supor que você estava mexendo no Revit inglês. Qual que é a categoria que está escrito aqui? É planting, é vegetação? Dá uma olhadinha ali, que daí você saberia qual que é a categoria que você estaria ali utilizando. Também, né, por exemplo, este daqui, eu queria tabelar este elemento. Qual que é este elemento? Cliquei nele, eu tô vendo aqui em propriedades, tem aqui o desenhinho, que também tem família, tem aqui o tipo, que geralmente tem a ver com as dimensões, e aqui tem o categoria, eu peguei entre parênteses uma porta. Da mesma forma, se eu rodasse aqui do outro lado, e este elemento aqui, essa janela maximar dessa dimensão, categoria janelas. Se tivesse no Revit inglês, talvez categoria Windows, né? Então, você estaria fazendo tabela daquele componente. Ou então você clicou naquele elemento estrutural, era um pilar estrutural. Então, faça ali a tabela daquela determinada categoria. Que eu estou com o modelo de arquitetura aberto, mas funciona igualzinho para qualquer outro elemento que você queira tabelar. Eu quero tabelar aquele determinado elemento, clica nele primeiro e descobre qual que é a categoria. Agora vamos lá, né? Vamos propriamente para a tabela. Eu vou começar com as tabelas de esquadrias, de portas e de janelas, e depois a gente vê na sequência como inclusive fazer de parede, de pisos e assim por diante, outros tipos de tabelas. Vamos por partes aqui. Primeira coisa, né, a tabela é uma vista que aparece no navegador de projeto. Então aqui na aba vista, aba view no Revit inglês, você tem aqui a tabela. Tabela, daí tem um botãozinho de tabela, ali dentro eu tenho todas essas possibilidades, tabela de quantidade, gráfica de colunas, levantamento de material, lista de folhas, bloco de notas, lista de vistas. Vou comentar que a gente tem tanta tabela aqui, mas 90% das vezes, se não mais, você vai fazer essa primeira aqui, que te dá o quantitativo e te dá o controle. Depois a gente vai pensar naquelas outras demais, mas vamos pensar que a maioria das vezes você vai pegar esta primeira opção. E tabela é uma vista que aparece aqui no navegador de projeto. Igualmente aqui no navegador, rodando ali até encontrar a pastinha de tabelas quantidades, se você der botão direito do mouse ali também, Schedules Quantities no Revit inglês, daí você também pode pegar a primeira opção, que vai ser a tabela de quantitativa, a tabela de quantidades. Pode ser essa opção, vou dar um ESC para cancelar para mostrar, podia ser aqui em cima também, que dá o mesmo resultado. Eu vou pedir para, caso você esteja fazendo com seu arquivo, se quiser salvar primeiro, para a gente continuar, pode, mas vai ser a mesma coisa, mesmo que não seja com este daqui que eu estou mexendo aqui junto. Aqui, primeira coisa seria a categoria.
A categoria, eu comentei que ia começar com portas e janelas, as esquadrias. Esquadrias que aqui dentro do Revit são categorias diferentes. Então, vou começar com P de portas. Cliquei em algum lugar aqui, digitei a letra P, P de portas. Daí, aqui pertinho, isso aqui é comportamento do Windows. Você clicar e digitar a primeira letrinha dele, cai no primeiro que começava com essa letrinha. Só que daí portas tá aqui pertinho, encontrei. Com portas selecionadas, antes de dar o botão OK, dá uma olhada que se você quiser, você pode até mesmo trocar o nome, eu vou manter o nome da tabela. E a fase, aqui eu não reformei não, aqui a fase é construção. Caso você queira ver um conteúdo sobre fases, né, eu vou deixar abaixo também, você pode ver tanto fases que eu comentei com relação à topografia de corte aterro, e também fases que eu comentei fazendo um modelo, uma casinha bem simplesinha. Eu não vou comentar agora de novo não, mas você pode ver depois. Aqui portas e fases, que é importante, daí OK. Daí na sequência, aqui eu tenho esses campos disponíveis, que todos esses aqui, de acordo com essa categoria, eu posso trazer aqui para dentro na ordem que eu selecionar. Então, por exemplo, cliquei em uma parte aqui escrita e agora, apesar de a gente não ter necessariamente uma sequência predeterminada, que sempre a gente tem que estar realizando desse jeito, eu vou dar uma dica: se você se perguntar mentalmente aonde, o que e quanto, você consegue montar absolutamente qualquer tabela. Então, no caso dessa porta, aonde a porta está, seria em que nível ela está, né? Então, posso clicar aqui, daí N de nível, daí eu vou encontrar o nível. Encontrando o nível, eu vou empurrar ele para dentro com a setinha verde. Daí nível aqui já entrou para compor a minha tabela. Daí na sequência, o que essa porta é? O que essa categoria porta é? Então eu posso estar clicando aqui nessa parte da esquerda e digitar o que ele é. Quando eu estava vendo ali do lado do desenhinho, ali era uma informação de família e tipo. Então vou trazer aqui família e tipo. Daí encontrei família e tipo. Tem gente que traz em coluna separada, uma coluna de família, outra coluna de tipo, pode ser também. Aqui eu vou trazer numa coluna só. Definir o que ele é quando eu vejo ali do lado do desenhinho ele ali em propriedades. Outra coisa que determina o que ele é seria a marca de tipo, a identificação que a gente usa geralmente no projeto executivo. Novamente, aqui eu estou fazendo para a porta, mas seria bem semelhante se você fizesse para uma luminária, para uma peça hidrossanitária e assim por diante para outra categoria. Aqui na sequência, então, a gente já definiu aonde e o que. Daí, então, terceira pergunta seria quanto. Quanto seria quanto de quantificar e quanto de controlar. Por exemplo, a porta, quando a gente dá um editar tipo duplicar, a gente controla quanto de largura, quanto de altura. Então, vamos lá, largura, encontra a largura, manda a largura para dentro. A de altura, encontra a altura, manda a altura para dentro. Vou comentar que a partir do Revit 2020, apareceu aqui como contagem na versão traduzida em português. Se tiver no Revit inglês é sempre count, a contagem, o contador, a quantidade. E se tiver em versão anterior, Revit 2018, 2019, ele foi traduzido como contador. É aquilo que conta, aquilo que realiza a contagem, o count, a quantidade, né? Então traga ele também. E aqui eu não vou trazer, mas eu vou comentar que dependendo, você pode trazer os parâmetros, os campos que você precise e aqueles que você não precisa, logicamente, é uma possibilidade, mas você traz aquelas que você necessita. Porque, por exemplo, se eu precisasse de uma coluna com um monte de célula vazia que eu poderia digitar qualquer texto alfanumérico livremente para descrever, para comentar, então você poderia trazer, por exemplo, comentários. Se for um comentário atrelado a tipo, né, fica preso pelo editar tipo, né? Então poderia ser um comentário de tipo, poderia ser uma descrição, se você quiser uma descrição, descrever, né, um determinado elemento, e às vezes alguns elementos também têm descrição de montagem, né? Então se você quiser descrever, né, daí você poderia estar descrevendo então. Logicamente tem todas essas possibilidades, traz aquelas que você queira controlar ou que você queira mostrar, quantificar de alguma forma. Agora, toma cuidado, não dá ESC, que ESC cancela sem salvar nada disso que você está fazendo, policia sua mão se ela tem mania de correr pro ESC, mas vamos lá. Um outro campo que eu vou pedir pra gente mexer vai ser classificar e agrupar. No classificar e agrupar, a gente vai dar a sequência aqui da organização e da classificação aqui dessa tabela. Então, classificar por... Aqui, bem no comecinho, eu vou comentar que não é obrigatório, mas bons critérios de organização, geralmente é aquilo que responde aonde e o que. As duas primeiras perguntinhas. Então, dentre essas possibilidades, aonde a porta está? Aonde a porta está seria em que nível ela está? Então, nível. Daí, para blocar informação,
bloca ela com cabeçalho e rodapé. Tem escritório que pede linha em branco também. É uma linha em branco que divide os bloquinhos de informação. Daí depois pôr aqui onde tá nenhum, coloca aí onde tá nenhum o que ele é. O que ele é, onde eu em planta falei que era porta de madeira 1, porta de madeira 2 e assim por diante, isso daí era a marca de tipo. Só por isso vou priorizar aqui a marca de tipo. Dá um OK para dar uma olhada como é que tá ficando sua tabela. Perfeito, deixa ele fazer. Daí tá aí. Vamos por partes aqui. Essa tabela, que a partir do Revit 2020, dá para dar Ctrl Alt, rodar a rodinha para cima para baixo. Ctrl Alt, roda a rodinha para cima para baixo. Dica, esse Ctrl Alt, roda a rodinha, funciona em produtos Office, ou seja, Word, Excel, e também funciona também até mesmo nos produtos Adobe, Photoshop, Adobe Acrobat, o leitor do seu PDF, e você pode dar Ctrl Alt, Zoom in, Zoom Out também. Nas versões anteriores não tinha essa possibilidade. Você pode trazer, né, a colinha mais para cá, para ficar mais fácil de enxergar também, né, se for o caso. Aqui eu vou abrir só para lembrar que isso aqui é a marca de tipo. Daí vamos lá. Fora isso, que se eu quiser continuar a organizar um pouquinho mais a tabela, você pode clicar para voltar a editar. Tem um monte de editar. Se você tentou fazer a tabela e ela ficou vazia, desconfio que você errou a fase. Vê se aqui a fase tá certinha. Porque se você errou, por exemplo, ela às vezes fica vazia, ela fica sem nada desse jeito. Então, deixa na fase certinha, aquela lá que você realmente inseriu os componentes. Daí, perfeito. Essa seria uma outra dica. Aqui, se eu quiser voltar a editar, tem um monte de editar aqui da tabela, porque eu poderia tanto incluir aqui embaixo uma contagem total, uma somagem total embaixo dessa coluna de contagem, como também eu poderia estar até mesmo suprimindo essa coluna aqui, essa coluna da letra A. Então, vamos lá. Eu vou voltar a editar. Daí, qualquer um desses editar, na verdade, repara que ele abre a aba respectiva aqui da propriedades da tabela. E se eu pegasse filtro, inserir em filtro, se eu pegasse classificar assim por diante, só que é facinho de a gente ficar migrando entre as abinhas. Então, só por isso pode pegar qualquer um desses editar, só que na sequência, se eu quiser pedir aqui a formatação, o nível com o nível selecionado, eu voltando a editar agora o nível, deixar ele campo oculto, essa coluna vai ficar oculta, só que o nível ainda vai estar agrupando, né? Grupinho de informações aqui do térreo e grupinho de informações aqui do pavimento superior. Só que eu não quero ver térreo aqui repetido. Então, eu vou pegar o nível, a informação de nível e deixar campo oculto. Agora, aquilo que eu quero que compute total, por exemplo, a contagem, o contador, dependendo da versão que você está mexendo de Revit, count, se tiver no Revit inglês, com ele selecionado, aqui onde está com nenhum cálculo, expande aí e vamos pedir para calcular os totais, a função de soma dentro do Revit. Dá o OK, repara que ele já me sumiu aquela coluna e aqui embaixo está colocando o total também. Uma outra coisa seria, eu vou fechar excesso de vista aberta aqui em cima, é o fechar vistas inativas, aqui perto do R maiúsculo de Revit, fechei. Tá na aba vista esse botão também, se você preferir. E aqui, depois de fechar o excesso de vista, eu vou comparar, né, com o térreo, como é que tá o térreo, se eu quero manter aquela mesma nomenclatura. Se você quiser botão, utilize esse botão de vistas lado a lado, comando é WT de Tile Window, e checa se é isso mesmo. Senão eu vou pedir para você controlar e renomear. Então, vamos lá. Aqui, quando eu clico nessa P1, ele vai acender aqui no meu projeto para ver se eu vou querer chamar isso aí de P1 mesmo. Agora, se eu não estiver vendo aqui por um motivo muito bobo, vou fazer o pan, né, mãozinha. Opa, tô vendo um monte de terra ali do terreno. Que então, vou voltar a pegar o P1 aqui da minha tabela. E repara que aqui eu não tô vendo por motivo muito bobo, mas às vezes tem projeto que é grande, é difícil de lembrar onde é que estava esse elemento. Então, você pode algum lugar dessa linha, né, qualquer célula dessa linha aqui selecionada, pede para realçar no modelo na sequência e repara que ele fecha o zoom em cima dessa minha P1. Eu posso fechar esse avizinho, que daí eu vejo que a porta está bem aqui. Vamos lá. Essa porta aí, eu posso, se não for este nominho, eu posso estar escolhendo outro nome para ela. Por exemplo, eu vou colocar que isso aqui é uma P8, P08, aliás. Daí repara que ele vai me dar este aviso, que essa alteração será aplicada a todos os elementos desse tipo, ele dá o nome da minha família, daí eu vou dar o OK para confirmar, que aqui era P8, daí ele vai mudar para P8, aqui também era uma P1 que agora foi renomeada para P8, daí perfeito, daí ele tá aqui, minha P8, minha P8. Se eu clicar e ver que não era bem isso, então eu posso digitar aqui na marca de tipo.
eu posso digitar aqui na marca de tipo da tabela e ele vai renomear a marca de tipo aqui na área de trabalho, já que a gente tem esse comportamento recíproco. Você desenha ali na planta, por exemplo, uma parede, ela também acontece no 3D e acontece em tabela também. Aqui a porta, a mesma coisa. Aqui, se eu terminar de estar consertando o que é P2, o que é P3, a P6 e assim por diante, selecionar um por um, consigo pegar aqui portas aqui do térreo. Eu posso, na sequência, pegar aqui o pavimento superior, dar 2 cliques, abrir. Ele vai abrir essa outra vista, eu posso arrastar ela. Se de repente ela apareceu, né, deixa eu só aqui arrastar ela para cá, por exemplo, se ela apareceu aqui, você pode clicar nessa abinha e trazer mais para cá, por exemplo, encaixar ela aqui. A partir do Revit 2019 tem essa possibilidade de arrastar abinhas, senão seria a vista que você pode alternar e qualquer coisa tá dividindo vistas lado a lado também dá certo. Se você quisesse dividir desse jeito aqui, vou querer deixar ele para cá. E também a gente terminando de checar do pavimento superior também, será que tá certinho? Será que é isso mesmo? Do pavimento térreo e do pavimento superior? Aqui eu checando, repara que ele tá um por um, cada um em uma linha. P1, 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 tudo isso aqui P1, e cada um por um, ele tá contando um por um em uma linha. E uma vez que eu tenha verificado um por um e tenha renomeado, escrito aqui, seria bom agrupar os iguais. Só entender aqui, no entanto, da onde que veio isso daqui da marca de tipo. Vou comentar que se você não viu, pode estar relembrando do conteúdo de tag, da playlist de detalhamento e anotações. Só que só vendo aqui muito rapidamente, se eu pego uma porta, esse componente, podia ser qualquer outro componente, aqui é da categoria portas, da nossa tabela aqui. Se eu entrar dentro do editar tipo, repara que aqui embaixo, quando eu carreguei essa porta, ela já tinha uma marca de tipo. Se eu quiser alterar aqui dentro do editar tipo, aqui no propriedades, aqui no editar tipo, rodou para baixo, encontrou a marca de tipo, você poderia estar alterando aqui, pela família. Outro jeito seria aqui na área de trabalho, você pode clicar diretamente aqui nessa tag, nessa etiqueta, e digitar aqui diferente, P1 tracinho. Daí ele fala que vai alterar em todos os lugares do projeto, isso poderia afetar muitos elementos, quer continuar assim. Daí repara que agora todos eles é P1 tracinho, eu fiz agora pela etiquetinha. Se essa porta entra dentro do editar tipo sem duplicar, só editar tipo, rodar aqui para baixo, e vou tirar esse tracinho do final e vou dar o OK. Daí repara que eu posso fazer então dentro do editar tipo da porta, eu posso clicar nessa tag, nessa identificação e digitar diretamente, ou então mais fácil, por tabela. Tabela você está checando um por um, cada um aqui em uma linha. Terminou de checar a tabela, vamos lá? Eu vou parar de dar WT, vamos lá. Aqui na Vavista eu vou parar de dar WT, eu vou fazer o contrário do WT, que é o TW. Ao invés de Tile Window, vistas lado a lado, a gente vai fazer vistas em guia, Tab View. O contrário de WT é TW. Então, vou dar o TW, ele volta a ficar aqui com a tabela e essas vistas, dessa forma em guias. E vou aqui entrar nos editar. Para agrupar, eu poderia entrar aqui no classificar agrupar. E repara aqui embaixo, perto do botão OK, tem aqui itemizar cada instância, tá marcado. Itemizar cada instância significa que ele vai mostrar um por um, cada um em uma linha. Se eu desmarcar itemizar cada instância, ele vai agrupar os iguais. Por isso que chama classificar agrupar. Vai agrupar aqueles que estão no mesmo nível e que possuem a mesma marca de tipo. Aqueles lá que estão no mesmo lugar de colocação no nível e que possuem o que eles são, que ele é marca de tipo, então ele vai agrupar os iguais, os que têm a mesma marca de tipo estão no mesmo nível. Eu vou dar um OK e repara que é isso aí que acontece, tenho 4 P1 em todo o meu pavimento superior, daí certinho. Inclusive, se eu errei, não era de madeira, era de alumínio, dá para trocar por aqui, da mesma forma que daria para trocar ali no seletor de tipo, aqui dentro do projeto, aqui eu queria trocar aqui. É a mesma função de família e tipo. Agora vamos lá. Aqui eu gostaria de usar essa tabela então para controlar. Essa aqui a gente se pergunta onde, o que e quanto é a melhor tabela de controle que você pode criar para você. Só que quando passar esse projeto ali para o pessoal do setor de compras, daí não necessariamente essa organização vai ser melhor para eles. Eles não vão querer estar vendo em separado aqui por nível, por pavimento, por andares, quantas portas por andar. Seria mais interessante para o setor de compras quantas P1 no total, independente de quantos andares tenha teu projeto. Daí, então, nesse caso, dá para duplicar a vista e mudar o console da tabela. Então, vamos lá. Eu vou aqui nas tabelas, aqui na pastinha de tabelas, e eu enxergando essa vista de tabela de porta, eu vou dar botão direito, duplicar,
botão direito duplicar à vista duplicar. Eu duplicando, agora eu ganhei tabela de porta copiar 1. Não se preocupe, depois dá para renomear também. Mas eu tanto com ela aqui ativa, eu vou entrar dentro, agora que eu já dupliquei, vou entrar dentro de editar aqui. Eu vou mudar a organização dela, principalmente a organização. Porque aqui, se eu quiser, eu poderia, para o setor de compras, geralmente interessa somente organizar por marca de tipo. Por marca de tipo, por favor, destica o cabeçalho e destica o rodapé. Porque senão, repara o que vai acontecer, eu vou causar aqui de propósito, eu acho que você está separando demais. Por cada marca de tipo, colocar um cabeçalho e rodapé aí, eu acho que não vai dar boa. Eu vou voltar a editar, eu vou aqui por marca de tipo, vou desticar o cabeçalho e o rodapé, e daí eu vou pedir para marca o total geral, porque senão, eu tirando o rodapé onde tinha aquela linha de contagem, repara que ele até agrupa os iguais. Aqui eu agrupei os iguais segundo a marca de tipo em todo o projeto. E daí, no entanto, ele não tem aqui não tem aqui embaixo a contagem, a linha de totais. Inclusive, família e tipo, se eu quiser, eu posso clicar na letra que está aqui em cima. Essa letra que está aqui em cima, a letra A, B, C, D, E, essa letra ela não é impressa, ela não é plotada. Igual acontece no Excel, ela serve somente para te facilitar estar selecionando uma coluna inteira. Eu posso pegar essa letra A, por exemplo, que está aqui no família e tipo, eu posso clicar nela, posso simplesmente ocultar. Aqui em cima na parte de colunas, eu posso ocultar. Eu ocultei, isso certinho. Vamos dar sequência, tá faltando aqui embaixo. Vamos editar? Vou voltar a editar no classificar e agrupar. Daí na sequência, aqui eu posso colocar uma linha de total geral. Testa no seu qual que vai te ajudar um pouquinho mais, porque eu geralmente, às vezes eu coloco aqui, maioria das vezes somente totais. Só uma linha com somente totais aqui embaixo, vou dar o OK para mostrar, ele ficaria dessa forma aqui. Só o total aqui para mim tá excelente, tá bom? Outro jeito seria se eu voltar aqui e editar, daí eu vou mudar aqui de, por exemplo, colocar aqui contagem totais, né? Pode ser. Eu posso colocar título e totais também. Só que aqui no Brasil não se coloca total geral, só coloca total. Total aqui. Então eu coloquei título e totais. Daí aqui, ok. Daí repara que ele coloca total e coloca contagem também. Então usa da forma como for melhor, né, para você estar trabalhando aí. Mas efetivamente aqui já fica bem melhor para você colocar na folha de impressão e também passar ali para o setor de compras depois. Agora aqui em cima, tabela de porta copiar 1, que não, né? Eu só escrevo aqui porta, ou talvez portas no plural. Contagem, geralmente eu abrevio para QTD, quantidade. Daí, altura, eu geralmente coloco um H de altura. Assim como largura, geralmente eu coloco um L de largura. Ou pode colocar, é claro, né, da forma escrita como geralmente você utiliza. Marca de tipo, você pode, se quiser escrever alguma coisa, pode, geralmente eu dou aqui um delete e deixo vazio, que também dá certo. Daí, perfeito. Esse mesmo processo você pode tentar, se quiser tentar sozinho, você pode tentar com a janela. Se quiser tentar também fazer com algum outro componente que você clicou no 3D e agora você quer tabelar, pode. Cria primeiro o de console e depois você cria a versão que você vai levar para a folha de impressão. É só duplicar e manter a de console para você e depois você ter ali a tabelinha para a folha de impressão. Essa tabela que depois vai ser liberada ali para o setor de compras, liberar ali depois de comprar ali para a obra. Caso você esteja fazendo junto, peço para que salve, que a gente continua na próxima então, onde a gente vai realizar mais algumas tabelas. E você pode também estar comentando e até mesmo compartilhando esse conteúdo para alguém que se beneficiaria de tanto quanto você. Nos vemos na próxima então.